Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, honra e glória seja dada a Ti, hoje e sempre. Por isso nós estamos aqui encabeçados por Ti. Fala para nós, nos supre. Faz, Senhor, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração. Abençoa essa esfera. Abre os olhos do nosso coração. Nos dá sabedoria, ó, para aplicar essa palavra. Senhor Jesus, no nosso viver cotidiano. Obrigado pela igreja. Obrigado pelo Senhor ser o cabeça da igreja. E obrigado pelos irmãos. Senhor Jesus, fica conosco essa noite. Controla, Senhor, toda essa reunião. Seja o começo, o meio e o fim. E o conteúdo de toda ela. Nós te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém? Hoje, irmãos, nós vamos liberar uma mensagem que não é do alimento diário, mas tem a ver com a do alimento diário. Sim? Amém? Jesus é o Senhor. Então escolheu esse título aí, viu, irmãos? É Esvaziando-se do Eu. Vamos repetir? Esvaziando-se do Eu. Vamos ficar de pé e vamos ler e orar esse versículo de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Amém? Vamos ficar de pé, quem puder ficar, e vamos ler esse versículo. Ó Senhor Jesus. Amém? As irmãs vão ler primeiro, depois os irmãos, depois todos nós, tá bom? E depois a gente ora ler esse versículo. As irmãs, para aquele. Os irmãos, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Todos, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar ler essa segunda parte aí. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vem, 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 Senhor, Deus em cabeça. Ó Senhor Jesus. Vou ver se eu trago alguma coisa para o Senhor vai dar a direção. Amém? Amém? Aleluia. Jesus é o Senhor. Aquele que se gloria. Irmãos, esse foi um modelo de Cristo para nós, né? Filipenses, ele diz que ele, mesmo sabendo que era Deus, não usurpou, né, ser Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, né? Se esvaziou, tomando a forma de homem. E para que Deus pudesse exaltar. Então, aquele que se humilha, Deus exalta. Essa humilhação não é aquele de coitadinho, de pobrezinho, né? Não é isso. É aquele que se esvazia do seu eu, do que você sabe, entende demais, que é o tchan, e deixa Deus trabalhar. Essa é a maior dificuldade nossa, é deixar Deus trabalhar em nós de forma que a gente sempre impede, irmãos, não deixa Deus quer trabalhar em nós isso, para se cumprir o versículo, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, amém, ao Senhor, e a gente não tomar nenhum milésimo, né? Para essa glória para nós. Afinal, o homem não merece nada disso, né? De honra a quem honra, mas glória é só para o Senhor mesmo. Amém? Nós estamos vendo, né, no alimento diário, como eu disse, não é a palavra do alimento diário, mas tem a ver com o alimento diário, para dar uma introdução para o irmão que vai compartilhar amanhã. A gente está vendo o livro de Coríntios. Chegamos ao livro de Coríntios. Antes estava mesclado com Romanos e Coríntios. E quando a gente começa a ver o livro de Coríntios, desde o capítulo 1, em seguida,
que o próprio Paulo, irmãos, ele era uma pessoa sábia, tinha, né, sabedoria, tinha bagagem para falar com quem que fosse, né? Ele não usou dessas palavras de sabedoria, não usou, né, de método de persuasão, convencimento do homem, não, ele dependeu totalmente do Espírito, ele dependeu do Senhor. E a gente começa a ver desde o início, né, não só nessa carta, mas algumas outras cartas também fala, que quando ele começa a carta, ele está lá, ele podia estar dizendo que era ele que estava escrevendo sozinho, mas ele sempre colocava uma pessoa perto dele, dizendo aqui, ó, veja, versículo 1, capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Podia terminar aí, não podia? Não podia terminar e ele começar a falar, mas ele quis, de antemão, aqui é um princípio, não servir só. Depender sempre, né, ter alguém com você. Aí ele coloca, e o irmão Sóstenes. Quando ele escreve para Timóteo também, ele fala lá, escreve para várias cartas para igrejas, ele coloca sempre um irmão junto dele. Eu toco muito nesse começo aqui, né? Ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Podia ter terminado, mas não terminou, e disse, e o irmão Sóstenes. Então, ele tinha bagagem para dizer que era ele que estava falando, mas ele incluía sempre o irmão com ele, né? Já se esquivando de ficar ali em destaque, sozinho. Claro que as pessoas sabiam que era Paulo que estava escrevendo, mas ele tinha sempre um cooperador ali de lado, em qual ele honrava dizendo, e você também. Vamos ver outro exemplo. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 1 também, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, até aqui. Está vendo? Por outra carta, mas já tinha outro irmão com ele, e ele fez questão também colocar ele nessa carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo. Então é assim, irmãos. Uma das características que o irmão começa a falar, compartilha no diário, é justamente que um servo de Deus, ele não almeja destaque, ele não tem assim nenhuma pretensão que ele seja o visto, em maneira nenhuma, em hipótese alguma. E a gente vai ver alguns exemplos aqui, do qual Paulo trata desse assunto muito interessante que ele fala. Vamos voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 10. Paulo começa dizendo assim, ó: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo estava aí já reclamando, né, que se ele estava dizendo que falasse a mesma coisa, é porque não estava havendo um falar unânime, cada um falava a sua palavra, né? E ele roga como que de joelho, não fala aqui que ele está de joelho, mas eu sinto que isso aqui era um rogo de joelho, que eles todos falassem a mesma coisa. E por ele não falar a mesma coisa, havia divisão. Começava a criar entre eles mesmo partidarismo. Vamos adiante. Aí ele começa a dizer: pois a vosso respeito, meus irmãos, versículo 11, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato, versículo 12, de cada um de vós dizer, olha agora,
eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Cada um desses irmãos aqui citados, inclusive o próprio Paulo, tinha uma característica de como se expressar, de falar, de viver. Mas isso estava gerando, dentro do meio da igreja em Coríntio, né, certas preferências que não era essa a vontade de Deus. Eu costumo dizer, se uma mensagem aparecer o homem, desconfie que Deus não está nessa história. Se uma literatura não levar você à palavra de Deus, desconfie que ela foi feita para ser vendida e não para ser desfrutada. Porque todas essas coisas têm que levar Cristo como centro, tem que trazer Cristo à presença. As pessoas têm, né, que falam, que escrevem, precisa trazer Cristo, né, as pessoas levar elas a Cristo. E Paulo começa a dizer aqui, né, que ele soube lá pelos da casa de Clói que as preferências estavam existindo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. E aqui tem as duas óticas. Primeiro, nem sempre é porque você quer trazer pessoas para o seu lado. Às vezes as pessoas veem você e é daquele jeito que ele gosta. Então cria uma preferência, ao tal ponto de alguém chegar a dizer, eu prefiro A, eu prefiro B, C, D, aí vai. Então, a responsabilidade maior não é nem de quem escuta e quem ouve, né? Mas de quem fala, de fazer, se eximir o máximo, de se esvaziar o máximo, para deixar Cristo ser apresentado. Cristo é quem tem que ser apresentado. Qualquer que seja a mensagem, qualquer que seja a literatura, qualquer que seja a pregação, ele tem que ser evidenciado. É Cristo que tem que aparecer, não. O João dizia, é preciso que ele cresça e eu desapareça. É isso aí, né? Senhor Jesus. Aqui no versículo, gostaria de ver com vocês aqui, 1 Timóteo 1,16, guarda Coríntios que nós vamos voltar para lá, não? 1 Timóteo 1,16. Ó Senhor Jesus. Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, ele recomenda e ensina a Timóteo e a nós também essa maneira aqui, ó. Versículo 16 diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, a intenção de Paulo é que Cristo que surgisse como evidência. Na pregação de Paulo, ele fazia questão de dizer que não era dele, que não era ele. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Então, a evidência aqui, quando ele escreve para Timóteo, isso Timóteo deve ter aprendido também. Se não aprendeu, era essa a intenção, que quem tem que aparecer nas nossas ações é Cristo. As pessoas têm que ver Cristo, não homem. Você não pode ver, né? Vamos andando um pouquinho aqui. A gente leu até o versículo 12, não foi? Aí no versículo 13, por essas preferências, cada um dizer eu sou de A, B, C, ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo estava escrevendo, ele podia dizer: você não foi batizado no meu nome, não foi eu que fui crucificado, isso é Paulo dizendo, não foi Paulo crucificado para que você estivesse hoje aqui, né? Dando sempre ênfase a quem fez tudo isso foi Cristo. Então, para o homem não tem nenhuma glória, não tem absolutamente nada para ele. Versículo 14, ele começa relatando isso: ó, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei,
exceto Crispo e Gaio. Olha para que ele fez isso, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Aí ele até relata que batizou alguns, mas não era a ênfase dele. Ele disse assim: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Ele não fazia contagem, né? O censo de quem batizou mais. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Outro ponto aqui é que não é para que, rapaz, olha que fulano, não estou dizendo que a gente não possa falar, e às vezes a gente fala algumas palavras aqui, os irmãos traduz o grego, né? Diz como é que é original e diz como é, mas não é para mostrar que o homem sabe, não é para essa intenção. Então, porque se isso acontece, vão dizer, porque ele é muito estudioso, é isso, aquilo, e tira a glória de Deus. O homem é para se esvaziar, né? Numa pregação, numa evangelização, quem tem que aparecer em todas essas coisas, né? Nosso serviço, quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que aparecer é Cristo. Um exemplo aqui está em Atos. Guarda Coríntios, quem vai ficar em Coríntios. Atos capítulo 4. Senhor Jesus. Meu Deus, o tempo já passou ali. Rapidíssimo. Pedro e João estavam pregando e eles foram presos. Em Atos 4. Vou ler aqui já andando, né? O versículo 12 diz assim: Pedro começa a defender-se, né, perante o sinédrio, e ele era um homem iletrado, com João, isso era analfabeto. Atos 4:12. E ele diz aqui uma palavra que não é para uma pessoa que não tem cultura. Ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso foi o final do discurso de Pedro defendendo-se, né? Quando ele foi falar. As pessoas viram ele falar tão bem, e sabendo que ele era iletrado, disse assim: ao verem a intrepidez de Pedro, versículo 13, e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Tirou toda a honra do homem. Se ninguém conhecesse que Pedro era iletrado como eles conheciam, ia dizer: puxa, que homem para saber coisa, ele deve ser formado em um PhD aí. Mas isso mostra aqui como princípio que eles se lembraram que ele estava com Jesus, e era por isso que ele estava falando isso. Então, isso prova que até um analfabeto pode falar muito bem, mas na dependência do Senhor, nada mais. A gente não tem capacidade para falar nem sim nem amém, se o Espírito não falar por nós. Amém? Volta para Coríntios. Vou adiantar por causa do tempo que adiantou ali. Senhor Jesus. É, 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, diz assim. Paulo continua dando uns relances aqui, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, ele anulou o que ele sabia de conhecimento natural, né, humano, para dizer que não usou de linguagem de ostentação, né, de sabedoria, porque o versículo 2 diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Um homem culto como ele não quis usar da própria sabedoria humana para colocar ali, para as pessoas nem de longe pensar que era porque ele tinha alguma cultura. Ele se saiu, né, se esquivou e colocou Cristo como o centro, né? Evidenciou Cristo. Aí vai: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim
do poder de Deus. Em outras palavras, não é a sua eloquência, não é a sua desenvoltura que vai fazer as coisas acontecer. Não é. É o poder de Deus. É exatamente esse título aqui, né? Geral, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se não for o poder das palavras de Deus em você e em mim, não é a minha eloquência, não é meu curso de oratória, não é nada disso que vai fazer que as coisas aconteçam. Não é. Esse testemunho que Alfredo cantou aqui e outros tantos que a gente tem entre nosso meio mesmo, não é por conta que você é isso ou aquilo, tem PhD ou seja o que for. É porque Cristo é o poder de Deus em você. É isso aí. Então, a linha de Paulo era mais ou menos essa, irmãos. Era sempre saindo de cena e colocando Cristo. Colocando Cristo. Mas então, por que dentro dessa turma que veio ser preferência, ele estava no meio? Você vê que diz que ele soube que alguns diziam, eu sou de Paulo, começa logo lá. Outros de Apolo, outros de Cefo e uns que de Cristo. Então, esse receio de ambas as partes, eu vejo mais responsabilidade para quem está à frente, falando, por exemplo, no caso, de deixar bem transparente que tudo que você está falando aprendeu a Cristo, não é nem de Cristo, né? Aprendeu a Cristo. Então, sai de cena, deixa Cristo, irmãos, deixa Cristo aparecer, para não parecer que seja prepotência, porque você, né? Talvez no início eu tinha essa mania, mas aprendi, graças ao Senhor, de tentar falar, né, dar aula de Bíblia para as pessoas e dar a entender que era o que eu estava querendo mostrar, que sabia alguma coisa ou isso, aquilo, outro. Não, irmão, até numa entre aspas, discussão que você for dar, você está tudo certo, se deixe ser vencido, faz de conta, né, que a pessoa venceu, porque é fazendo assim que a gente vai ganhar as pessoas. Se você se mostrar impetuoso, né, que não abre mão de nada, não é assim, ponto final, você perdeu, irmãos. Deixa um tempo, o Senhor vai dar outra oportunidade, se não for com você, vai ser com outro, essa pessoa vai ver, porque se ela teve com você, Deus vai dar outra oportunidade para ela enxergar aquilo que você defendia, mas não fica segurando isso. Por isso que essas coisas, irmãos, ele diz no versículo 18 aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É confiar do que está escrito. Não precisa ser palavras bonitas, mas precisa ser palavras de poder. Isso é, apoiado na fé. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, não tem nada para ninguém, você prega do jeito que está, irmãos. É isso que amanhã o irmão que vai compartilhar vai se apoiar. Dentro do versículo 4, capítulo 4 de Coríntios, pode abrir aí, versículo 1, onde ele diz assim, já que eu tenho, né, esse conhecimento da palavra, ele diz assim, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Olha, os homens considerar você, não é você se autodeclarar. Não é você levantar a bandeira, eu sou. Afinal de contas, nós não podemos nem dizer que eu sou, né? A gente só pode dizer que sou eu, mas eu sou só Deus, é o nome dele. Versículo 2 diz assim, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que quer dizer isso? Fala a mesma coisa. Nós temos recebido palavras proféticas, que a própria palavra da Bíblia, que nos dá a direção de como conduzir o povo de Deus e a nós mesmos. Então não precisa inventar absolutamente nada, apenas falar o que está escrito, que são espíritos, são vida. Fazendo assim, nós vamos sair de cena que vai aparecer Cristo. Certa vez, numa das reuniões de grupo familiar, a pessoa disse, já ouvi tantas vezes essas palavras, mas agora ela ficou mais clara, né? O mérito não é do homem, o mérito é do Senhor. Porque quando você fala
como está escrito, sem depender de arranjos para ver se convence as pessoas, certamente essas palavras vão fazer transformação na pessoa. Não precisa usar artifícios, meios outros, a não ser ela. Seja um despenseiro fiel daquilo que Deus lhe deu. E ponto final. Pode ter certeza que vai se dar bem. Senhor Jesus. Capítulo 3. 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Versículo do 1 ao 5 diz assim: Eu, porém, irmãos, Paulo de novo escrevendo, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Olha o que ele estava querendo dizer. Quando, pois, alguém diz, como é que diz aí? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quando há preferência, irmãos, cuidado, você está na carne. Se você vê isso, né, começar a ver essas coisas, né, a certeza é que você está dando, né, vazão à sua carne. É tanto que aquele outro que você não se dá bem, o jeito da pessoa, você pode até não receber mais nada dessa pessoa. E seja Joãozinho como Zezinho que esteja, se ele está falando por Deus, diga sim, amém. E simplesmente sim, amém. Não traga nenhuma questão para você, não, né? Ele enfatiza ainda o que vem falando desde o capítulo 1. Quem é Apolo, irmãos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Aí ele mostra quem é. Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então ele está dizendo, não é ninguém, irmãos. São pessoas, são instrumentos na mão de Deus, simplesmente isso. Pessoas, instrumentos. Porque ao fazer isso, de um lado, a gente colocar isso diante da pessoa, você pode matar ela, você elogiar, você dá, reconheça que irmão A, B, irmã tal, mas não fala, irmãos, porque você está matando aquela pessoa, porque lá no fundo, nós não estamos totalmente ganho ainda. A nossa alma tendenciosa, ela quer ouvir aquele, eita, valeu. Cuidado, irmãos, né? Na vida da igreja, ou no viver da igreja, a gente tem esse cuidado. Até mesmo de chamar alguém brincando, pastor, a gente não chega, né, a ter essa vontade de ser chamado, né? Já para nos guardar e se esvaziar-se do eu, não tomar a glória de Deus por nada, irmãos. A glória é dele, tudo para ele, não tem nada para o homem. Versículo 6, veja que Paulo diz aqui, ó: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Isso mostra que você não faz tudo, irmãos. Um planta, o outro rega, mas essa parte final aqui, o crescimento, não é meu, não é seu. A gente só tem uma coisa a fazer, é junto com os irmãos. Você vê, Paulo podia ter dito aqui, eu plantei e eu reguei, mas ele disse, eu plantei. Um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Quer dizer, ele sai, irmão, de cena. Sim, ele reconhece que fez alguma coisa, mas não foi sozinho, ele fez com o irmão, com os irmãos. Por isso que a saída não deve haver essa saída sozinho. Deus me livre, vou dizer uma coisa aqui que você vai se arrupiar todinho. Que um dia eu oro por uma pessoa e ela se levante, porque mais nunca eu vou ser o mesmo, irmãos. Não é nem por causa só de mim também, e perigoso, é por causa dos outros que vão idolatrar, se isso acontecesse um dia. Pode ter certeza. Você não pensa que você sustenta isso não, que começa a dizer tantas vezes, foi o que disseram para Satanás, para Lúcifer, o sinete da perfeição, cara, tu é o cara, tu é o bom demais. Só era elogio para ele,
Ele falou, peraí, que eu estou fazendo papel de besta. Eu sei fazer perfeitamente, levar os anjos 100% a adorar a Deus. Peraí, eu estou fazendo papel de besta, por que não fazer isso para mim? Foi exatamente o que ele fez, ao ponto de chegar ao cúmulo, para dizer para o Criador, se até você se ajoelhar, aí eu vou te dar, irmãos. Aí chega o ponto final, né? E Satanás está aí, ó, na porta, querendo que a gente aceite esses elogios, essas coisas, seja qual for o seu serviço. A dependência de Deus. Reconheça que é Deus que faz. Esvazie isso do seu eu. Esvazie isso completamente. Não tem gente bom só existe um, e é Deus. Paramos aonde? Porque de Deus, versículo 9, somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aí a reunião da semana passada chegou aqui ao final, né? Quando ele começou lá, né? A gente é apenas, irmãos, cooperador com o Senhor. A gente é só um instrumento na mão dele. Eu costumo dizer assim, a tesoura podia se gabar, sou eu que corto. Mas se não tiver a mão ali apertando para ela cortar, ela não faz nada. Sou eu que falo, se não tiver Deus no teu espírito, não vai falar nada. Sou eu que toco, se não tiver os irmãos que tocam, né? Deus para fazer, você não toca nada. Irmão, não confie em você. Confie no Deus que está em você. Dependa única e exclusivamente dele. É uma vida de constante negar, de esvaziar-se. É dele. Se errar, sou eu. Se acertou, foi ele. Porque não tem mérito nenhum. Senhor Jesus. Versículo 10, Paulo continua. Veja que onde eu quero mostrar é que Paulo saía sempre de cena, irmão. Ia saindo em todas as. Eu estou mostrando só Coríntios. Quem está vendo Coríntios, mas tem em Filipenses, tem em Timóteo, tem muita canto. Onde ele escreveu tem as coisas, né? Diz assim, versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Só quer dizer que ele lançou o fundamento, mas outro edifica. Quer dizer, ele não faz tudo, ele sai de cena. Pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, aí a gente já sabe, né? Manifesto será, não vou passar isso. Permanecer a obra de alguém, tal. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Esse é o pior engano, irmãos. Enganar a você mesmo. Aquilo que você diz, talvez que saiba e não sabe, mas para aparentar para alguém. Ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Isso é tolo, bobo. Não tome isso que é seu. Não é seu. É Deus em você. Aquilo que você faz com muita habilidade. Os irmãos da música ali tocam muito bem. Não tome que isso é seu. É o Senhor. Por isso que tem que se consagrar. Porque quando começa a aparecer, seja lá, seja onde for, esse destaque não é bom. Quando alguém se destaca demais, irmãos, cria ídolo. Aí começa a se idolatrar. Seja quem for, isso também existe no nosso meio, né? Se alguém pensa fazer alguma coisa desse jeito aí. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver. O que nós somos, irmãos, como cooperador, é o que o irmão vai falar amanhã, somos apenas mordomos na mão do Senhor. E o que Ele requer de nós é sejamos fiéis ao que Ele nos passa. Passar aquilo exatamente que o Senhor está passando. Você ganhou, repasse. E não toma para si, porque não é seu, é Deus. Sim, mas eu me consagrei, mas não toma que é teu. Louvado seja o Senhor que se consagrou, né? Até jejuou, mas isso não é seu, é Deus em você. Não fica para você não, porque isso não tem para homem. Capítulo 3. A gente já está lá, né?
porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia dele. E outra vez, versículo 20: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, versículo 21, vamos ler junto. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Percebe que ele sai de cena? E mostra para a gente como é o caminho da gente trilhar como esses ministros de Deus, como despenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Tem que estar muito claro, irmão, nada é nosso. Nenhuma capacidade, habilidade que tu tens é tua. Lucifer foi feito, né, com engaste de ouros, aquelas pedras preciosas lá de todo tipo, cada uma mais bonita do que a outra e mais preciosa, era as qualificações dele. Alguém começar a destacar aquilo, mas rapaz, tu é bom demais nisso. Aí começou a despertar aquilo outro. Irmãos, cuidado com essas coisas. O cuidado que dá nessa mensagem é o seguinte: cuidado você e eu, para não estar elogiando, para não matar o irmão simplesinho que Deus está usando, e que o irmão que está falando não toma para si. Sempre é aquele princípio que Paulo também fala, considerando os outros superiores. É esse o princípio, para ficar sempre, né, na média, e não lá em cima ou lá embaixo. Também não, é o outro extremo, né? Dizer que não serve para nada, mas seja suficiente. Então esse ponto aqui é interessante, né? Ninguém, eu tocar nesse versículo 21, ninguém se glorie nos homens. Ninguém, irmão, se gloria em homem nenhum. A gente vê aí, às vezes, não tem nada a ver com a gente, mas pessoas se matando por um político aí, por um clube de futebol, né? Ontem aquele é o máximo para mim. Aí a pessoa nem conhece quem é essa pessoa. Aí mata, morre, e aí, fez nada. Mas por isso aqui ele mostra muito claro: ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja quem for, Paulo, Pedro, seja quem for, irmãos, tudo é vosso. Senhor Jesus. Aí chega no capítulo 4, né? Vou ler alguns versículos aqui só para mostrar que a tônica de Paulo é sempre essa. Vou lembrar os irmãos, né? Ele diz assim: eu sou o principal dos pecadores. O principal, ele não era o pior dos pecadores, mas era o principal dos pecadores. Paulo, na carta de Coríntios 11, ele diz assim: o que eu recebi, isso é ser fiel, também vos entreguei. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, deixa eu ver como é que está escrito lá. Tudo que ele falava tinha o princípio de estar apoiado em alguém, em algo que não era ele. 1 Coríntios 15. Versículo 3, 15 e 3 de 1 Coríntios, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É tudo assim, sabe? Ele estava dizendo o que estava escrito, porque até mesmo ele nem viu isso, ele não tinha, ele não conviveu com o Senhor pessoalmente, ele apareceu depois. O versículo 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, versículo 15 aí, capítulo 15, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, bem, eu acho que deu para... Tem mais versículos, por causa do tempo eu vou parar para dar tempo para os irmãos compartilharem. É essa a tônica de Paulo. E por isso que ele repreendeu aquele pessoal de Coríntios, por haver preferência. Quem é A, quem é B, quem é C, irmãos? Quem é? Algum desses morreu, eu morri por você? Quem é por você estar defendendo com unhas de dente? Que você prefere? Não tenha preferência. A única preferência que a gente tem que ter é Cristo. Mas até mesmo você viu lá que tinha uns que diziam assim: mas eu sou de Cristo. Se você disser isso,
não considerando os outros irmãos como irmãos, também você tem uma preferência. E essa não é boa, né? É aquela gordura ruim, né? Tem uma gordura boa e uma gordura ruim, né? Essa não é boa, também não serve. Tudo entrega ao Senhor, dependa dele, nega o eu. Eu botei assim, esvaziar-se do eu. Aí, o Mateus escreveu, não foi? Escreva com letra maiúscula ou minúscula, toda maiúscula. Porque quando a gente bota o eu, ninguém vence esse eu, ou eu forte. Mas Cristo tem que vencer todas. Se a gente fizer isso, na vida da igreja, não vamos ver preferência, não vamos matar os irmãos, e vamos ser simples, que é o que o irmão vai falar na mensagem do alimento diário. Seja simples, irmãos, seja simples. Reconheça, sim, é verdade, você reconhece que alguém tem uma habilidade, mas não chega lá para dizer nem elogio. Se você quiser dizer para outro, amém, mas nem é bom você dizer, fica para você mesmo, né? Se for para mim, graças a Deus que eu não tenho, ninguém chega nem para mim para dizer isso. Mas se você pensa que eu sou alguma coisa, não diga nada para mim, não, né? Porque é isso que a gente não quer aparecer. O homem de Deus, uma das características, né, do ministro de Deus, ele não quer destaque, irmão. O destaque que você vê aqui é Cristo. Como Paulo disse, que Cristo seja evidenciado. Cristo tem que ser evidenciado na minha vida. Por isso que repito, não há palavra que seja de homem. Ele usa o homem, mas a glória de Deus. Que a palavra de Deus, seja em literatura, seja onde for, ela lhe leve à Bíblia, lhe leve a palavra de Deus, lhe leve ao próprio Deus, leve ao Espírito. Se assim não for, desconfirmo dessas coisas, porque Deus é que tem que ser evidenciado, Cristo é que tem que aparecer em nosso viver, na nossa prática e no nosso falar. Amém? Eu acho que deu para, foi curta, mas deu para você sentir como é que Paulo age, né? Ele sai de cena e deixa Cristo ser evidenciado. Jesus é o Senhor. Vamos culminar em 10 minutos, um pouquinho.